Olá, boa noite. Terça-feira de muita informação para você. Dar uma olhada nos destaques de hoje do SCC News. Confronto entre Guarda Municipal e trabalhadores em greve da CONCAP. A terça-feira foi de muita tensão, spray de pimenta e balas de borracha em Florianópolis. No combate à pandemia, uma boa notícia. 70% dos municípios de Santa Catarina não registraram mortes por Covid esse mês. A vacinação completa já alcançou 50% da população do estado. O último dia de inverno foi de tornado no oeste de Santa Catarina. Algumas cidades registraram ventanias capazes de provocar estragos e prejuízos. O SCC News está no ar. Mais uma vez, boa noite para você que está com a gente de todas as partes do estado de Santa Catarina, acompanhando as principais informações aqui no SCC News. E a gente vai começar falando do assunto que movimentou a capital, Florianópolis, nessa terça-feira. Os trabalhadores da CONCAP, que é responsável pela coleta de lixo aqui de Florianópolis, entraram em greve de novo. Além disso, o dia foi de muita confusão em frente à sede da CONCAP, já que os grevistas bloquearam a passagem dos caminhões de uma empresa terceirizada que foi contratada justamente para fazer a coleta, para auxiliar na coleta. A repórter Morgana Fernandes está lá ao vivo, na frente da sede da CONCAP, vai atualizar essa situação para a gente. A passagem dos caminhões foi liberada. Hoje, Morgana, estou vendo que tem um movimento aí de guarda municipal. Conta para a gente, faz esse balanço desse dia aí. Boa noite. Oi, Bruna, boa noite para quem está em casa. Isso mesmo, a gente está aqui na frente da sede da CONCAP, tem 5 viaturas da Guarda Municipal aqui atrás de mim, mas a movimentação está bastante tranquila, inclusive a movimentação do trânsito. Olha, agora está tudo tranquilo, mas uma situação bem diferente do que a gente acompanhou durante o dia. Os funcionários da CONCAP em greve, estavam bloqueando essa entrada aqui da empresa, dos caminhões da empresa terceirizada que foi contratada para fazer a coleta de lixo. A liberação aqui da entrada só aconteceu depois de uma decisão judicial e depois de muita confusão. A prefeitura tentou durante o dia várias negociações junto aos trabalhadores da CONCAP. Houve aqui a presença do secretário de Segurança Municipal, também da Guarda Municipal, da Polícia Militar. Teve até, objeto arremessado, spray de pimenta, gás lacrimogêneo, uma grande confusão. E o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, chegou a se manifestar nas redes sociais no final da tarde de hoje sobre essa situação e a gente acompanha agora, olha só. A Justiça já determinou a saída de todos os sindicalistas que estavam impedindo esse trabalho da empresa privada e vai declarar a ilegalidade da greve. Aqueles servidores da CONCAP que quiser voltarem ao trabalho estão com os empregos garantidos e são bem-vindos. E aqueles que cruzam o braço e caem no conto do sindicato, nós vamos descontar dos salários os dias parados e entrar com processo por abandono de emprego. Nós não vamos mais aceitar a cidade ser refém do sindicato. Pois é, Bruna, a gente continua aqui na frente da CONCAP. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações e volto trazendo uma reportagem completa sobre tudo o que aconteceu no dia de hoje. Eu volto contigo. Tá certo, Morgana. Já já a gente volta a conversar então. E a gente vai falar também que até as equipes de reportagem que estavam lá cobrindo essa situação, ninguém foi poupado, não. Foi, spray de pimenta para tudo que é lado. Teve ali uma situação bem complicada realmente. Daqui a pouquinho a Morgana então retorna para contar para a gente e trazer a reportagem completa sobre esse caso, porque foi bem movimentado e foi tenso, viu? Foi triste ver essas cenas no dia de hoje. Vamos mudar de assunto. Mais um acidente foi registrado hoje na BR-101 aqui na Grande Florianópolis. Dessa vez foi no quilômetro 195 em Biguaçu. Foi uma batida entre um furgão com placas de Gaspar e um caminhão de Otacílio Costa, que no momento estava parado no acostamento e os profissionais faziam a manutenção da rodovia. A colisão foi traseira e o motorista do furgão, de 36 anos, sofreu lesões graves. Ele foi encaminhado ao hospital. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem relatou que não lembra do que aconteceu. E aí a gente viu esse acidente feio acontecendo e não foi o único. Um acidente grave aconteceu na BR-282 em Cordilheira Alta, no oeste do estado. Uma batida entre um carro e um caminhão resultou na morte de uma pessoa na manhã de hoje. O motorista do veículo, de 35 anos, morreu no local ali do acidente. O condutor da Scania não se feriu. Infelizmente, a gente vendo as rodovias aqui do estado fazendo vítimas.
E depois do intervalo, um bebê morre engasgado com leite materno no litoral norte. Gente, a menina tinha 3 mesinhos de vida. Você vai ver ainda a confusão no confronto entre guarda municipal e funcionários da CONCAP, que estão em greve em Florianópolis. Sobrou até para as equipes de jornalismo que estavam no local cobrindo a manifestação. Daqui a pouco a gente vai trazer a reportagem completa e todos os detalhes. Até já! De volta com o SCC News, a gente vai voltar a conversar com a repórter Morgana Fernandes. Ela está ao vivo lá em frente à sede da CONCAP, onde hoje teve muita confusão aqui em Florianópolis. Morgana, você, além de acompanhar os detalhes, você e a nossa equipe, além da equipe do SCC Meio Dia, o Cleiton Ramos e o Dionei Pacheco, vocês que acompanharam isso que aconteceu durante o dia de hoje, não só conferiram os detalhes da história, como também acabaram ficando no meio da confusão e foram alvo também, né, de spray de pimenta, de restos de bala de borracha e tudo mais. A situação foi complicada também para cobrir essa situação, né, Morgana? Pois é, Bruna, a situação foi bastante complicada, sim, né? Gás lacrimogêneo, bomba de efeito moral, disparos de bala de borracha, uma confusão muito grande, né? E muita concentração de pessoas, né? Muita gente correndo para todo lado, então acabou sim atingindo a nossa equipe que esteve aqui cobrindo hoje durante toda a tarde, né? O olho ficou um pouquinho lacrimejando, um pouquinho difícil, mas a gente seguiu acompanhando toda essa confusão, né? Tudo que aconteceu hoje aqui na sede da CONCAP. Aqui a entrada e a saída, né, dos caminhões da empresa terceirizada só foi liberada pelos trabalhadores em greve depois da decisão judicial e também dessa confusão bastante grande. A gente vai acompanhar agora na reportagem tudo o que aconteceu aqui hoje. Olha só. Spray de pimenta, bala de borracha e gás de efeito moral. A greve dos funcionários da CONCAP foi marcada por confusão entre trabalhadores e as forças de segurança. Veja de novo as imagens gravadas com exclusividade pelo SCC SBT. Os trabalhadores decidiram parar as atividades por tempo indeterminado e fechar a entrada da empresa no bairro Itacorubi depois de uma assembleia feita durante a manhã. Eles são contrários à terceirização da CONCAP. Nós pedimos que seja respeitado o acordo coletivo e a decisão judicial que garante que não tenha terceirização de atividade fim dos serviços da CONCAP. As divergências entre os funcionários e a prefeitura começaram quando o executivo contratou uma empresa terceirizada para fazer a retirada de resíduos no continente e no norte da ilha. O bloqueio da entrada do Centro de Valorização de Resíduos foi justamente para proibir a entrada dos caminhões dessa empresa. A primeira confusão durante a manifestação aconteceu ao meio-dia, quando um caminhão da empresa contratada tentava entrar na CONCAP. Um guarda municipal e manifestantes ficaram feridos. A segunda confusão se deu por volta das 3h30 da tarde, depois de uma decisão do Tribunal de Justiça determinando o desbloqueio imediato, com multa de R$100 mil em caso de descumprimento. E depois da decisão judicial, a Guarda Municipal e a Polícia Militar acabaram adentrando a empresa usando gás lacrimogênio, bomba de efeito moral, e os manifestantes vieram para cá, para a SC-401, Edmar Gonzaga, tentar fechar a rodovia. Os manifestantes seguiram por quase 1 quilômetro, inclusive entre os carros. Mais uma vez, houve uso da força policial. Houve várias tentativas de negociação. Próximo ao meio-dia, tentamos fazer uma intervenção, mas houve o uso da força e nós recuamos. Houve uma nova provocação da Justiça, que não só reiterou a ordem, como endureceu a ordem, determinando o cumprimento imediato e oficiando as Polícias Civil, Militar e ao Ministério Público para que cooperassem nesse cumprimento. A ordem, nesse momento, foi cumprida. Nós estamos, nesse momento, com a unidade desobstruída e vamos permanecer aqui para que ela possa continuar funcionando. A manifestação foi dispersada no final da tarde, depois de mais de 5 horas. Amanhã, uma nova assembleia do sindicato deve decidir o futuro da greve. O sindicato tem assembleia amanhã e a categoria vai fazer a avaliação de tudo o que aconteceu e das decisões judiciais. Realmente
É lamentável ver cenas como essas, né, acontecendo aqui, sem que se entre num consenso sobre essa situação. A CONCAP já é uma empresa que há muitos anos, já é um serviço, melhor dizendo, que há muitos anos vem fazendo essas greves, esses movimentos. E aí, nesse momento, essa tentativa de entrar na sede ali foi realmente um desastre e aconteceu tudo isso que a gente viu nas imagens, né? Mudando de assunto, saindo de Florianópolis, a gente vai para o norte do estado. Agora a gente fala de um caso muito triste que aconteceu em Joinville hoje. Um bebê morreu afogado com leite materno. O David Sacramento está ao vivo, vai explicar para a gente essa história, que é uma história muito triste, né, David? Boa noite. Sim, Bruna. Boa noite para você, boa noite para todos. Esse caso aconteceu na manhã de hoje no bairro Itaú, aqui em Joinville. O Corpo de Bombeiros Voluntários e o SAMU foram chamados para atender essa ocorrência. Quando eles chegaram no local, perceberam que a menina, um bebê de apenas 3 meses e 20 dias, já estava sem os sinais vitais. A mãe disse aos bombeiros que amamentou a criança por volta das 3h30 da manhã e voltou a dormir. Quando ela acordou, cerca de 5h30 da manhã, percebeu que a menina já não estava mais respirando. Foi então que ela acionou as equipes de emergência, que até foram no local. Quando chegou lá, tentaram fazer a reanimação, mas infelizmente, Bruna, não teve jeito. Esse é o pesadelo de qualquer pai, de qualquer mãe, né, que se torna uma realidade. Aí, nesses casos, né, quem tem bebê em casa, que também pode passar por uma situação semelhante, existe alguma orientação dos bombeiros, David, algo que possa ser feito nesses casos? Tem orientação sim, Bruno. Inclusive, nós conversamos hoje com os bombeiros que até passaram algumas orientações de como agir em situações como essa. Vamos acompanhar. Depois de dar de mamar, geralmente, mãezinha, não esquecer de, primeira coisa, fazer a criança arrotar. Se porventura então acontecer de ela se engasgar, a criança, você pega a criança dessa forma, coloca ela no teu antebraço, segura aqui no rostinho dessa forma, cuidado para não fazer assim com a mão e acabar tampando a boca da criança. Segura dessa forma e vai fazer o que a gente chama de tapotagem, que são tapas no dorso da criança, certo? Você faz isso 5 vezes para desengasgar a criança. Vira ela para cá e vê se aquilo que engasgou ela, leite materno, papinha, alguma coisa assim, saiu. Depois de desengasgar, por ser uma criança, pessoal, ela muitas vezes não volta a respirar. Então, o que é o outro procedimento bem simples que a gente tem que fazer? Vou fazer 2 ventilações na criança. Vou dar 2 assopradas, lembrando, só o ar da bochecha, para a criança lembrar, para o cérebro dela, lembrar que ela tem que voltar a respirar. Informação nunca é demais, né, Bruno? Ainda mais em casos de necessidade. Muito triste essa situação e, com certeza, nossos sentimentos aqui a toda a família. Eu volto com você no estúdio. Verdade, verdade. A gente fica consternado ao dar uma notícia como essa. David, obrigada pelas informações, falando aí ao vivo de Joinville. Mas agora a gente tem notícia boa. Calma aí que agora a gente vai dar uma leveza nessa história. A gente vai trazer um dado positivo no combate à pandemia aqui no estado. No mês de setembro, 70% dos municípios catarinenses não registraram mortes pelo coronavírus. Esse cenário começa a se desenhar quando o estado atinge a marca de 50% da população vacinada com as 2 doses contra a Covid. Olha só. Com cerca de 3.000 habitantes, o município de Capão Alto, na Serra Catarinense, já vacinou 60% da população com 2 doses. Por lá, apenas 2 pessoas morreram de Covid desde o início da pandemia. O último óbito foi registrado há 10 meses, em novembro do ano passado. No momento, há 1 caso ativo e 7 sendo monitorados. Nós aqui no município restringimos o comércio em alguns finais de semana, né? Porque para conter a aglomeração de pessoas. Também mudamos o horário de fechamento, né? Fechávamos o comércio um pouco mais cedo. A população no começo não estava muito de acordo, mas à medida que as coisas foram acontecendo, os casos foram aumentando, eles foram tendo consciência de que realmente a gente teria que fazer isso. Né? Tivemos um bom respaldo da população, acredito que eles entenderam bem, tivemos muito apoio da Polícia Militar também e Vigilância Sanitária, né? Que fazia essas fiscalizações.
né? Às vezes o pessoal do comércio eles não entendiam muito as nossas medidas, né? Não estavam muito de acordo, mas todos obedeceram às nossas regras. Outras cidades, como Cunhataí, Presidente Castelo Branco, no oeste, não registram mortes desde o início do ano, resultado do trabalho que vem sendo feito pelos gestores em parceria com a comunidade. Aqueles municípios que conseguem ter um controle maior sobre a sua população, na questão de entender as pessoas que precisam ser vacinadas, pulverizar postos de vacinação pelo município, criar acessibilidade às pessoas, tanto no tratamento, no monitoramento, na informação, como também agora, nos últimos meses, na vacinação. Com a vacinação avançando nos municípios, o estado chegou a 50% da população adulta vacinada com 2 doses. Os números refletem no controle da pandemia, com menos casos novos registrados e óbitos em queda dia após dia. Dos 295 municípios, 204 não registram óbitos pela Covid desde o início de setembro. E 50% da vacinação adulta não nos dá carta de alforria contra o coronavírus. Então, estamos indo bem, estamos avançando. É o terceiro, quarto estado, dependendo do dia que mais vacina, é Santa Catarina. Ainda temos um delay entre o que é aplicado de doses e o que é registrado pelos municípios, mas os regulamentos propostos precisam ser seguidos. É isso, não é carta de alforria não, e olha, ainda vale um alerta, mais de 340 mil pessoas que já poderiam estar com esse esquema vacinal completo não foram tomar a segunda dose ainda. Então dá uma olhada no seu cartãozinho e garante que o seu esquema vacinal esteja completo para que a gente possa melhorar cada vez mais essa situação, né, e poder viver com tranquilidade. Olha, a Defesa Civil confirmou a passagem de um tornado no oeste de Santa Catarina. Rajadas derrubaram uma árvore, várias, como a gente vê na imagem, poste, destelharam construções, foi no município de Ceará. Segundo os dados analisados pela Defesa, a Defesa Civil, né, a ocorrência do tornado teria sido na noite de ontem. Rajadas de vento derrubaram as árvores, os postes, então, e destelharam essas construções, como a gente viu ali nas imagens. E olha, além disso, né, mais estragos ainda, hoje de manhã, a chuva de granizo causou mais estragos nesse local aí que a gente viu nas imagens. E ainda existe a possibilidade de confirmação de mais 2 tornados na região oeste. Hoje pela manhã, os municípios de Irani e Xanxerê foram atingidos também por uma forte tempestade. Em Irani, está se falando, inclusive, que teria sido um tornado de categoria F1, que pode ter ventos de até 181 km por hora. Muita área verde foi atingida, várias árvores foram arrancadas e ficaram completamente retorcidas, né, quebradas. Cerca de 28 casas tiveram registro de estragos e cerca de 750 metros quadrados de lona foram distribuídos. Mas a Defesa Civil local ainda está fazendo o levantamento. E a nova estação do ano começa amanhã, né? Último dia de inverno, com essas imagens que a gente viu aí, né, no oeste do estado. Amanhã começa a primavera. Muita gente gosta muito da primavera, seja para aproveitar os dias, porque fica mais pertinho do verão mesmo. E como será a chegada desta estação aqui em Santa Catarina? Vamos ver na reportagem. A Sandy gosta de aproveitar o tempo livre para andar de patins em Itajaí. Agora, com a despedida do inverno, ela diz que fica melhor ainda para curtir o tempo, um pouco mais quentinho. Agora, né, na primavera e verão, com certeza, né? Porque eu acho assim, que é tudo mais lindo. Tudo mais lindo. Você coloca qualquer roupa, sai e, nossa, muda totalmente o tempo. Assim como Sandy, outras pessoas também estão animadas para a mudança de estação. Em Londrina, fez um frio fora do comum, né? Há muitos anos, né, que não tinha um inverno tão rigoroso. Vai ser legal, né, vai ser o povo nas ruas de novo, porque de 2 anos, né, infelizmente com a Covid. A primavera começa amanhã às 4h21 da tarde. Para quem espera uma época com mais chuva, já que no inverno foi de estiagem, vai ter que esperar mais um pouco. Pelo menos em algumas regiões vai chover menos que o previsto para esta estação. E é melhor não guardar os casacos ainda. Temporais, nevoeiros e ventanias continuam até o mês de novembro. Durante todo esse período da primavera, deve ser de pouca chuva, principalmente no oeste e meio oeste catarinense. Isso está associado ao fenômeno Laninha, que está predominando e deve continuar predominando durante a primavera. E
no Planalto ao litoral, com chuvas dentro da média histórica, né, dentro do padrão normal e também com temperaturas dentro desse período. O primeiro dia da nova estação já vai ser com temperaturas mais baixas aqui em Santa Catarina. Olha só na previsão. A diminuição nas temperaturas é por causa do predomínio de uma massa de ar mais seco e frio que está sobre o sul do país. Na quarta-feira, a previsão é que tenha menos nuvens e que o sol apareça em todas as regiões catarinenses. Na capital, o sol vai aparecer entre nuvens, máxima de 20 graus. No norte do estado, a quarta-feira pode ter bastante variação de nuvens. Em Joinville, mínima de 16 graus. Em Blumenau, mínima de 14. Na Serra, o dia amanhece encoberto em Lages, mas depois melhora. Mínima de 6 e máxima que não passa dos 17 graus. Em Criciúma, máxima de 20. E no oeste, sol entre nuvens e mínima de 9 graus em Chapecó. Tá aí, vamos nos despedindo do inverno, uma estação que teve de tudo um pouco aqui em Santa Catarina, né? Vamos dar uma olhada agora lá, direto ao vivo, na CONCAP, onde a gente mostrou há pouco aí a Morgana trazendo as informações. A gente, só para lembrar, inclusive, você de casa, a imagem aí é lá da entrada, justamente onde aconteceu hoje toda aquela situação, todo aquele confronto entre a Guarda Municipal e os grevistas, né, os funcionários da CONCAP que estão fazendo um movimento de greve. E aí, para lembrar você de casa, que a gente continua ligado nessa informação, em tudo que acontece aí, como vai ser a coleta amanhã aqui em Florianópolis, né, porque a princípio os funcionários continuam em greve. No SCC Meio-Dia, você vai acompanhar todos os desdobramentos e também no scc10.com.br. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você. Amanhã a gente volta a se encontrar. Cuide-se e até lá.